pessoal, tudo jóia, tudo beleza com vocês? Espero que sim. Olha eu aqui de novo mais um conteúdo para vocês que já me conhecem e que já são inscritos no meu canal. Para quem não me conhece, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou o Vinícius do canal Opinei e sempre estou fazendo conteúdo, sempre estou gerando alguma coisa, sempre relacionada a Portugal, claro, mas às vezes eu posso fugir do tema. E hoje eu não fugirei do tema. O nosso tema hoje é como um brasileiro enxerga, como o brasileiro vê, qual que é a percepção de um brasileiro com outros brasileiros aqui em Portugal. Então esse é um assunto que dá pano para manga, esse é um assunto que dá buchicho, e eu sei que o que eu vou falar hoje eu vou levar muita porrada, vai ter muito brasileiro que não concorda comigo, vai ter muito brasileiro que vai me xingar, assim como da outra vez eu falei de Portugal, e teve um português que falou que eu tinha que ir embora do país, e eu respondi para ele que para a infelicidade dele eu não iria. Então, antes de tudo, eu vou dizer para brasileiros que não vão gostar. Eu também não vou, e também não vou deixar de ter minha opinião sobre vocês, sobre a gente como brasileiro. Porque, como vocês sabem, eu faço vídeos falando da dificuldade, eu faço vídeo falando da dificuldade da adaptação, da dificuldade e de como arrumar casa para morar, da dificuldade e de como arrumar trabalho em Portugal, da dificuldade da convivência ou da adaptação. A gente fala de xenofobia, a gente fala de tudo relacionado aos portugueses, mas a gente não fala ao contrário, de como que esses brasileiros estão vivendo em Portugal uns com os outros. E é aí que vem o X da questão. Vamos lá? Fica aí comigo, me acompanhe até o final do vídeo, espero que você goste ou não, mas que você entenda o que eu vou falar com as suas exceções. É claro que não é generalizando, assim como eu nunca generalizei com os portugueses, certo? Vamos lá, espero que vocês gostem. No final compartilha meu vídeo, manda a sua opinião, manda a sua sugestão, sem ofensas, viu? Que com ofensas eu também respondo, tá bom? Vamos lá ver? Vamos lá conferir o que eu tenho para falar? Então vamos lá. Muito bem, vamos lá, vamos falar. O assunto hoje é como que um brasileiro vê outro brasileiro. E fiquem pasmos com as minhas revelações. Eu sou uma pessoa que eu convivo com brasileiros e convivo com portugueses. E o que eu vou relatar a seguir não quer dizer que seja necessariamente comigo, mas sim, eu presencio algumas coisas, eu escuto muitos relatos de brasileiros. Inclusive, esse assunto eu participo de grupos de brasileiros em Portugal, e é onde eu vejo muito brasileiro achincalhando brasileiro. É isso mesmo, muito brasileiro com preconceito com brasileiro. Muito brasileiro com xenofobia com também os brasileiros. E em alguns posts eu até respondo e eu falo, gente, coisa feia, gente, não é assim, vamos olhar os brasileiros diferentes. Gente, e inclusive tem pessoas que me respondem contando as suas experiências de por que falam isso de brasileiro. Tem brasileiro que fala que você vai ter sucesso aqui em Portugal se você não conviver com brasileiro. Eu já ouvi brasileiro dizer que veio para Portugal, não foi para conviver com brasileiro. Então tudo isso me dava um certo arranho no meu ego, como brasileiro. E hoje, por incrível que pareça, e vocês fiquem pasmos com o que eu vou dizer para vocês, eu estou chegando à mesma conclusão. Pois é, eu que rebatia, eu que me ofendia, e eu volto a dizer para vocês, tem exceções, eu não estou generalizando os nossos brasileiros. Porém, você que está aí no Brasil, que quer vir para Portugal, está com seu planejamento, que está com seu projeto de vida, venha sim, continue vindo. Porém, eu vou lhe dizer algo que pode ser que você não saiba ainda. Você sabia que seus maiores conflitos aqui em Portugal, passando adaptação, passando um momento de adaptação, um momento de trabalho, um momento de moradia, quando você estiver estabilizado, quase assim que nem eu estou quase estabilizado, você sabia que seus maiores conflitos não serão com os portugueses? É isso mesmo, seus maiores conflitos. As suas maiores decepções será com seus patriotas? Será com seus próprios irmãos de pátria? Sim, as nossas decepções, os nossos conflitos, por incrível que pareça, eles aparecem justamente com brasileiros e não com os portugueses. Que quando a gente chega, a gente tem toda a dificuldade de adaptação, a dificuldade da língua, a dificuldade dos costumes, não é verdade? E aí a gente começa a pôr a culpa nos portugueses, e na verdade não é. Quando você se equilibra emocionalmente, quando você se acha emocionalmente, você começa a perceber que os seus maiores problemas não são com os portugueses. Pois é, você sabia que hoje aqui eu sou mais admirado, eu sou mais acarinhado, nós somos, que eu estou falando eu e o Fernando.
pelos portugueses? Olha, ontem eu estava trabalhando 12 horas no domingo, sim, porque hoje segunda-feira é minha folga. E eu fui surpreendido com um afeto, com uma demonstração de carinho por uma linda portuguesa chamada Flor Bela, que trabalha com a gente chama ela de Florzinha. Eu estava trabalhando por volta de 2 da tarde e eu fui chamado na portaria e era uma portuguesa linda que trabalha com a gente, uma senhorinha linda que eu chamo ela de Florzinha. Florzinha, beijo no coração, ela é portuguesa. E eu fui surpreendido na portaria porque ela chegou 2 horas da tarde com uma forma, uma bandeja, um cabrito assado na batatinha, no vinho para mim. Olha só que demonstração de carinho, de admiração. Desculpa, olha só o que a gente encontra por aqui em Portugal. Então isso é o que? Comportamento, isso é carinho, isso é como que você se dá para as pessoas, isso é como que você conquista as pessoas. A gente tem muito carinho por ela e eu e o Fernando, a gente sempre fala dela. Ela traz ameixas para mim de vez em quando, que eu tenho problemas intestinais. Então ela não está me comprando não, isso é demonstração de convivência, de boa convivência, de carinho que a gente tem por ela. E os brasileiros são muito bons nisso, são muito carinhosos, são muito calorosos. Porém, não é esse o assunto. O que eu quero falar para vocês é justamente isso. Conflitos. E o que é que eu vejo? O brasileiro, ele quer, e eu já presenciei, eu presencio isso, e eu vejo pessoas me contando, muitos brasileiros, o brasileiro tem o péssimo hábito de ter seus conflitos com portugueses e achar que o outro brasileiro sempre tem que apoiar ele porque é brasileiro. E não, eu já caí nisso, e aí eu vou convivendo, eu vou vendo, eu não defendo pessoas, eu não defendo origens, eu não defendo cor, raça, sexo, eu defendo comportamentos. Então eu tenho o meu discernimento de saber quando o brasileiro está errado e quando o português está errado, o americano está errado, o colombiano está... Eu tenho, e eu vejo isso. E não é porque é brasileiro que eu vou dizer que está certo, não. E aqui tem muitos brasileiros que acham que a gente tem que fazer isso por eles, e está errado. Se você errou, você tem que saber que você errou. Brasileiro aqui não quer que você fale nada. Brasileiro não gosta de crítica. Por outro, brasileiro é o fim. Eu escuto e venho escutando umas frases, e eu acho elas muito interessantes, que vocês que me dizem, você sabia que brasileiro, ele quer que você esteja bem, mas jamais melhor do que ele? Eu achava essa frase um pouco de mau gosto. Mas você sabia que conforme a gente vai vivendo, a gente vai vendo e vai constatando que essas frases realmente fazem sentido? Você sabia que quando você chegar em Portugal, e não é uma regra, mas não é sempre brasileiro que vai te acolher com um bem-vindo ou com dificuldades ou com palavras amigas? Claro que nós temos os nossos amigos pessoais, particulares, e eu volto a dizer, nós temos as nossas famílias, quem tem família aqui vai te apoiar. E eu volto a dizer que eu não estou generalizando, tem brasileiros que a gente conhece que são ótimos. Mas você sabia que você começa a chegar numa conclusão de que é melhor você não se envolver muito com brasileiro, porque suas decepções virão de brasileiros e não de portugueses? Hoje, alguns conflitos e algumas decepções não é com o português. É isso mesmo, o português vai te admirar, o português vai te respeitar pelo teu comportamento, pela tua postura, pelo teu posicionamento, e eu tenho muito, e alguns que convivem com nós falam que eu sou bocudo, mas eu sou justo. Eu quero ser justo com todo mundo porque eu sou justo comigo. Eu não vou baixar a cabeça para ninguém, e nem para português, nem para brasileiro, nem para americano, nem para chinês, nem para coreano, quando eu estiver certo e ele estiver errado. Agora, quando eles estiverem certo, estiverem chamando a minha atenção, estiverem dando minha dica, eu não acho ofensivo nenhum. Eu não estou olhando, tá me chamando a atenção porque eu sou brasileiro, não. Tá me chamando a atenção porque eu estou errado. O português chega para mim e chama a minha atenção porque eu estou equivocado. Não é porque ele é português, não. É porque ele é ser humano e ele convive comigo. E eu tenho os meus erros, os meus defeitos, e eles também têm um deles. Ai, gente, desculpa que eu ainda estou com uma gripe forte. Então, o que eu tenho para passar para vocês é muito bem isso. Você brasileiro que quer vir para Portugal ou para qualquer parte do mundo, você sofrerá preconceito com o ser da sua pátria, com o brasileiro também. Você sofrerá xenofobia com o brasileiro também. Então não fique só aí pensando que você enfrentará os portugueses, e eu estou falando português porque você está aqui em Portugal, não. E aí vão dizer que eu estou defendendo português. Sim, eu defendo. Eu defendo pessoas corretas, coerentes, pessoas justas. E se nós estamos convivendo em Portugal, nós temos que defender, ver o lado negativo dos outros, mas olhar para o nosso também. Então eu acho que um grande equívoco de brasileiros que estão aqui em Portugal é achar que sempre estão com a razão. E vamos começar a pôr a mão na consciência que nós também somos errados, nós também erramos. Se nós temos várias qualidades, alegria, força de vontade,
vemos as dificuldades de um modo diferente, mas isso não nos qualifica para ser melhor do que ninguém. Então vamos pôr a mão na consciência e chegar aqui em Portugal e saber que nós também erramos. E que nós não vamos ser sempre os corretos, certos, porque somos brasileiros, não. Porque se nós estamos aqui é por escolhas nossas. Em português não foi no Brasil chamar a gente para vir para cá. E eu não vejo vídeo de português mandando a gente vir para cá. Eu vejo vídeo de brasileiros incentivando. Brasileiros que estão dando exemplos pelas suas próprias experiências. Alguns vendem sonhos equivocados, alguns vendem, porque eles têm outros objetivos. Mas eu vejo outros relatando a sua própria realidade, positiva ou não. Eu, por enquanto, tenho a relatar minhas positividades. Eu tive dificuldades? Tive. Eu tive problema com língua? Tive. Eu tive problema de adaptação? Tive. Eu tive alguns problemas com os portugueses? Tive, mas não são todos. Eu tive, assim como qualquer um que for para o Brasil terá também os seus prós e os seus contras. Então, o que eu tenho para dizer para vocês hoje, eu não estou aqui nem falando de português, mas vendo o lado dos portugueses. E estou convivendo muito bem com os portugueses, sendo muito respeitado, sendo muito admirado, tendo conflito com portugueses no meu trabalho, claro que eu tenho, porque no Brasil nós também temos um trabalho, um ambiente de trabalho, ele acaba sendo estressante e nós debatemos sim, mas não é porque eu sou brasileiro ou porque ele é português, não, é convivência, qualquer convivência com o ser humano terá os seus conflitos. E eu digo para vocês, conflito ele é positivo. Ele é positivo quando você aproveita esse conflito para melhorar. Melhorar como ser humano, melhorar como profissional, melhorar como convivência com os outros. Mas o que me surpreende e o que vem me surpreendendo são conflitos negativos com brasileiros. É isso mesmo. Temos conflitos sim negativos com os próprios brasileiros. O preconceito começa aqui com os próprios brasileiros. Brasileiro que fica com chacota, brasileiro que fica com disse-me-disse, brasileiro que fica com mimimi. Brasileiro tem que aceitar os seus erros também. Não é porque fala de um brasileiro que está falando mal do brasileiro, não. Mas o brasileiro tem que sentar e pôr a mão na consciência. Nós também erramos. Nós também nos equivocamos. Então, o que eu vejo hoje em dia e o que eu recebo de relatos, de conversas, é que os maiores problemas e os maiores conflitos de brasileiros que estão morando em Portugal, passado a sua fase de adaptação, é conflito com os próprios brasileiros. É isso mesmo. Se surpreenda e se prepare, porque você terá conflitos aqui em Portugal, não é só com português. Você terá conflitos com os portugueses quando você chegar na sua fase de adaptação. Mas com trabalho, com decência, com dignidade, com respeito ao próximo e respeito a si próprio, essa fase passa. E aí você começa a ter um convívio, você começa a ter um chão, você começa a ter uma vida decente e de respeito com os próprios portugueses. Mas com o brasileiro, não. Você vai ter sim seus amigos. Você vai ter, como eu volto a frisar, não estou generalizando, mas muitos brasileiros têm preconceito com seus próprios brasileiros. Muito brasileiro não aceita, muito brasileiro quer que você sempre esteja ao lado dele. E quando você defende que seja um português, que seja qualquer um, e dizer que o brasileiro está errado e você sugerir e você não concordar com certos brasileiros, aí você vira o pior inimigo do brasileiro. É isso mesmo que você está ouvindo e é a verdade. Eu sei que eu vou levar porrada, eu sei que muitos brasileiros vão brigar comigo, mas é a verdade, é a pura verdade. Então você aceitando ou não, é a verdade. Brasileiro tem mania de ter problema com o próprio brasileiro. Decepções você vai ter com brasileiros. É isso mesmo. Eu já estou vivendo e vendo e aprendendo e ouvindo muitos relatos. Eu não tive conflito com ninguém. Eu não tive problema com nenhum brasileiro. Sabe por quê? Porque quando começar esses conflitos eu simplesmente me afasto. Porque não é o meu objetivo, eu não vim para cá para ter conflito com ninguém. E lógico que nós teremos. Que nós convivemos. A partir do momento que a gente convive com outro ser humano, são ideias diferentes, são pensamentos diferentes, são objetivos diferentes. Mas eu me surpreendo com o mimimi de brasileiro com brasileiro. E isso, querendo ou não, é decepcionante. Então, brasileiro que quer vir para Portugal, venha sim, trabalhe sim, conquiste sim. Mas saiba que você terá conflitos com brasileiros e não com portugueses. Bom, espero que tenha esclarecido. Eu sei que muitos não vão gostar e eu não estou aqui que eu o dono da verdade absoluta. Mas é o meu ponto de vista e é o que eu vejo e é o que você verá também. Então, consciência, assuma seus erros. Tenha consciência de que não é só os outros que são errados. E tem uma frase que eu digo e que eu aprendi muito lendo livros, que não existe ofensa, existe ofendido
Então trate da sua ofensa. Trate da sua ofensa, porque o outro tem o direito de falar o que ele quiser, assim como você tem, assim como eu tenho. Então um abraço para vocês, espero que eu tenha esclarecido. Espero que vocês mandem as suas respostas, com respeito, lógico. E espero que vocês mandem sugestões. Veja meu vídeo, compartilha, dá o like, é muito importante para mim. Um abraço para vocês, eu voltarei quando eu estiver com as minhas viagens, com os meus passeios. Eu mostrarei vários vídeos de lugares onde eu vou passear, por enquanto eu não fui, por isso que vocês estão vendo muito vídeo meu interno. Mas eu começarei a gravar externas para vocês, de outros momentos de Portugal, de outras vivências minhas. Um abraço para vocês, fica com Deus e até a próxima.